irmãos, abra sua Bíblia, nós vamos continuar a nossa exposição dos tesouros de Davi, e nós vamos registrar também na nossa live essa mensagem do Salmo 68. Queria que os irmãos abrissem então a sua Bíblia nesse salmo tão belo, tão poderoso, que é o Salmo 68. E se aqueles que puderem, fiquem em pé novamente, nós vamos fazer essa leitura do Salmo 68. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, cântico. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança, quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Rei de exércitos fogem e fogem. A dona de casa reparte os despojos. Porque repousais entre as cercas dos apriscos, as asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Por que olhais com inveja, ó montes elevados? O monte que Deus escolheu para sua habitação, o Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor está a escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor, de Bazã os farei voltar. Fá-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o seu quião dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam diante, atrás dos tocadores de instrumentos de cordas, e em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus as congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá, com seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata, dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, aquele que encima os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus,
Tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, Ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor, te agradecemos pela tua palavra e clamamos a bênção do Senhor, para que o Senhor ministre aos nossos corações. Use o teu servo para trazer o teu evangelho e que nós ouçamos nessa noite, recebamos a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, meus irmãos? Eu gosto de lembrar que era uma música conhecida por nós, por alguns, talvez os mais experientes, né, os mais jovens, não viram os domingos de manhã a música do tema da vitória. E aquele tema da vitória era interessante, porque o piloto famoso brasileiro ganhava a corrida e a gente ficava assim com aquela esperança de que sempre ele venceria, não é? E nós temos aqui então um salmo que é um salmo que traz essa música e esse cântico vitorioso. O título dessa pregação é a progressão majestosa. E o comentarista Derek Kidden, ele diz que este salmo, que corre como cataratas, que é um dos mais impetuosos e eufóricos do saltério inteiro. Claro que Davi é um grande salmista e foi usado por Deus para abençoar a vida daqueles irmãos lá, do povo de Israel e também a nossa. Quando nós lemos esse salmo, até tem um cântico com essa canção, um cântico atual sobre esse salmo, só o início dele, né? Levanta-te, Senhor. E é maravilhoso ver que Deus se levanta mesmo, e o Senhor é poderoso, e nós podemos perceber essa caminhada aqui, e entendendo o contexto desse salmo, ainda fica mais belo, mais majestoso, porque este cântico aqui, como diz Spurgeon, foi obviamente composto para ser cantado durante o transporte da arca. Não há do que duvidar que foi recitado quando Davi a levou com alegria santa da casa de Obed-edom para o lugar preparado no monte Sião. Essa caminhada, quando eles levaram a arca, então, até Jerusalém de novo. E você pode ver isso em 2 Samuel 6,12, que diz assim: então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoa a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Pois Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus, da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Glória a Deus. O início, então, do Salmo, você percebe aí logo no primeiro versículo, essa menção, que você também pode ver em Números 10, 35. Números 10, 35 está assim: partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam de diante de ti os que te odeiam. Veja se não é bem parecido, bem próximo do início. Levanta-te, Senhor, dispersa os teus inimigos. Versículo 1, de sua presença fogem os que aborrecem. Então nós temos aqui essa frase, essa chamada, esse cântico iniciando exatamente com a mesma frase que era usada para levar a arca do Senhor. É um salmo excelente, e um crítico alemão, ele até diz que é como se fosse um titã, difícil de dominar, não é? Spurgeon faz uma divisão bem mais detalhada, é claro, são aí 35 versículos, então Spurgeon, ele usa assim, do versículo 1 ao 2, ele fala que a arca é levantada, ele mostra a caminhada da arca, ele diz assim: a arca é levantada e a procissão começa a andar. Do versículo 3 ao 6, eles exortam os piedosos na reunião a entoar canções de alegria e apresentar os argumentos para a alegria e louvor ao Senhor. Do versículo 7 ao 10, eles cantam a marcha gloriosa de Jeová no deserto. 11 a 14 fala: os corajosos devem celebrar as vitórias na guerra. Do 15 ao 19, os brados de alegria ficam mais altos quando avistam Sião e a arca subindo o morro. No 20 a 23, no cume do monte, os sacerdotes cantam um hino que fala sobre a bondade e justiça do Senhor. Do 24 ao 27, a procissão continua subindo e aglomerando-se em cima do monte. Do 28 ao 31, o poeta prevê um tempo de conquista mais abrangente pela frente. E no 32 ao 35, mostra a conclusão final com um grande e nobre cântico a Jeová. Meus irmãos, a proposição desse salmo é que a majestade vitoriosa do Senhor se eleva às alturas. A majestade vitoriosa do Senhor se eleva às alturas. E aqui nós podemos dividir em algumas etapas. E eu vou colocar em 4 etapas toda essa caminhada. A primeira etapa
A primeira etapa é um alarde de louvor. Veja só, versículo 4. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultai diante dele. A chamada para que nós louvemos ao Senhor, para que o povo cante ao Senhor. Veja que a arca saiu ali da casa de Obed-edom, partiu para a cidade de Jerusalém. E o povo de Israel, então, estava trazendo... Por que a arca estava sendo levada ali de novo a Jerusalém? Porque ela havia saído antes. E a história mostra que o povo levou para uma guerra essa arca. E quem conduziu na época aquela guerra lá atrás eram os filhos de Eli, Ofni e Finéias. E percebe-se, e você lendo a Bíblia, 1 Samuel 4, você vai ver que nessa história, então, a arca era utilizada, e ela foi utilizada ali, contudo, mais como um amuleto. Não é? Eles levaram a arca, nós temos que levar essa arca para vencer, acreditando ali no material, não é? É interessante que a gente é assim mesmo, não é? O homem quer pegar nas coisas, quer sentir, quer perceber, não é? Então levaram a arca como um amuleto ali para vencer, e acabaram que eles não venceram, e a arca ficou lá, e foi levada a arca então pelos filisteus, e eles levaram e deixaram lá do lado de Dagom, aquela arca. E o que aconteceu de noite? Quando voltaram ali à noite, a imagem lá do Dagom tinha caído, estava sem a cabeça, com cabeça cortada, as mãos cortadas, e eles ficaram, o que está acontecendo? Por que a imagem está caída? E eles começaram então a levar a arca para um lugar, para levar para outro lugar, não é? Levaram então, e adiantando a história, ela acabou chegando à casa de Obed-edom. E Davi tentou levar essa arca uma primeira vez, para Jerusalém, mas de uma forma incorreta, ele não conseguiu. E agora então, dessa vez, ele leva a arca, e todo o povo então se alegra e louva porque estava chegando a arca do Senhor. Mas creio que ali nesse momento agora eles não viam como amuleto, mas viam sim que realmente como a presença de Deus estava ali no meio do povo. E Davi se alegrava. Davi estava tão alegre que ele dançou. E todo o povo estava alegre porque a presença de Deus se fazia ali no meio do povo. Os justos louvam, regozijam. E Deus está no meio deles. Deus está abençoando o seu povo. O texto lá diz que Deus abençoa os órfãos, as viúvas, o estéril. O Senhor é que protege o necessitado. Ainda hoje, meus irmãos, o povo de Deus é chamado a louvar ao Senhor. Veja que Jesus Cristo se levantou dos mortos ao terceiro dia, não é? E ele se levantou e veio em vitória. Jesus não ficou morto, ele ressuscitou. E o povo então do Senhor se reúne para louvar e engrandecer o nome dele. E ele nos traz grandes bênçãos. Nós louvamos e bendizemos o Senhor. Jesus está conosco. Jesus disse que subiria aos céus, quando estava com os discípulos, mas que ele enviaria um Consolador. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Nós não estamos órfãos neste mundo. Quem sabe algumas pessoas pensam, a arca foi embora. Jesus viveu há 2000 anos atrás. Ele não está mais conosco. Ele nos deixou. Não, meus irmãos. Jesus está aqui. O Espírito Santo habita naquele que é do Senhor Jesus. A presença dele em nós. Nós não temos mais a arca física, não é? Mas nós temos Cristo em nosso coração. Nós podemos crer que ele está guiando a nossa vida. E ele falou que estaria conosco até o final, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Por isso louvamos ao Senhor, engrandecemos o nome dele.
Mas a segunda etapa que vemos aqui, prosseguindo, é a etapa do progresso real. Vai do versículo 7 ao 18. Eu vou ler aqui o 7 e o 8. Leia comigo, versículo 7 e 8. Diz assim: Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Quando a gente olha a história, lê a história de Israel, a gente percebe que Deus estava sempre ali com o povo, estava andando com o povo, e ele estabeleceu essa jornada com o seu povo. Ele não disse assim, vá com Deus. Ele foi com o povo, não é? Ele estava junto com o povo. O povo saiu ali no deserto de Israel, e o Senhor estava lá e mostrou toda a sua glória. A nuvem estava lá, o fogo estava lá. Contudo, depois ele ele ordenou que fosse construída a arca da aliança. E ela foi então construída. E ela simbolizava a presença do Senhor, e o Senhor andava com o seu povo nesse progresso. Mas é um progresso interessante, porque começa lá no deserto, né, no povo de Israel. De fato, começa até no Egito, onde eles eram escravos. Então, realmente, a gente vê um progresso daquele povo, o povo crescendo, e a gente caminha do Egito até quando Davi foi o rei em Jerusalém, e depois o templo com Salomão. A gente percebe essa progressão, uma progressão real, o Senhor com o seu povo e levando o seu povo a uma cidade separada, uma cidade santa. Eles começaram na peregrinação no deserto, até chegar a esse local. E a progressão do Senhor conosco. O Senhor estava com o seu povo, o Senhor está com o seu povo. Passaram por dificuldades, sobrecarregados, cansados. E mesmo hoje também nós caminhamos assim, às vezes cansados, sobrecarregados, com sede da justiça de Deus, sede de que o Senhor coloque a mão nele sobre o nosso país e nos abençoe. E o Senhor está caminhando conosco. Essa caminhada que começou lá, ela continua. E o Senhor vai a cada momento trazendo mais vitória. Também foi assim a caminhada de Jesus. Jesus nasceu na manjedoura, não é? Num local simples. E ele passou por esse mundo também, em vários locais, muitos deles simples, e fazendo sempre a vontade de Deus, do Pai, e progredindo até a cruz. E essa caminhada toda de Jesus foi vitoriosa, mesmo ali parecendo simples diante deles. Colossenses 2,15 fala assim: despojando os principados, as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então o Salmo faz alusão a essas vitórias, as vitórias do Senhor, vitória do Senhor Jesus, a marcha do Senhor na frente do seu povo, a vitória de Cristo despojando os nossos inimigos. Nós percebemos que muitos reis foram ali diante de Israel, foram destruídos. Na época dos juízes também temos aqui a Débora, na época de Davi também. E na época de Jesus. O príncipe desse mundo também foi destruído. Pensou que conseguiria vencer o nosso mestre. E Jesus foi tentado também no deserto e venceu as tentações. E continuou no seu plano da redenção. A progressão, meus irmãos, a caminhada, meus irmãos. E o Senhor vai vencendo os reis do Antigo Testamento, mostram essas vitórias do Senhor Jesus, que no Novo Testamento vence a cruz e a morte e ressuscita. E o Senhor então mostra essa progressão, tanto lá quando caiu. Eu estou fazendo essa visão, né, lá no Velho Testamento e no Novo Testamento, e também hoje. Nós percebemos o Senhor abalando o Sinai, e o povo ali diante do Senhor. E é interessante que o Senhor escolhe um monte ali, Sinai, aquele monte onde eles estavam com o povo. E nós percebemos que diante de outros montes daquela terra, como de Bazã e o Hermon, o monte de Deus era, vamos dizer assim, pequeno,
Quem olhar depois, você pode procurar na internet e ver as fotos do Monte Hermon, por exemplo, como gigante ele é. E Paulo mostra assim aos 1 Coríntios 1, 28, Deus escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada que são. É interessante porque nós podemos trazer isso e pensar que o mundo faz o contrário. O mundo quer as coisas grandes. De preferência, a gente já quer nascer no reino já, sentado, não é? Hoje, então, a nossa sociedade é rápida assim, né? Os jovens, geração que está aí, quer as coisas assim, pá, em 30 segundos já fez tudo, não é? Já formou, já ganhou dinheiro, já, não é? Não é assim, né? Rapidinho. Você olha na internet, tá, se o vídeo for mais que 30 segundos, já não, nem quer ver mais. Mas o Senhor está nessa progressão real, e nós participamos dela. Nós estamos na caminhada com o Senhor. E cada momento é um momento de se viver. Se você está no deserto, é o momento de se viver. Se você está passando por dificuldades, é o momento de se viver aquela dificuldade. Porque naquilo o Senhor tem um propósito. E o Senhor trabalha com a nossa vida. E vai nos transformando. E assim é o exemplo de Cristo, que fez essa progressão, e depois ele ressuscitou, e depois ele foi assunto aos céus. Também nós caminharemos a encontrar com ele. A terceira etapa que nós vemos aqui, então, é o esplendor real. O esplendor real. Leia comigo o versículo 19. Versículo 19 diz assim: Bendito, vamos ler? Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Eu peguei uma parte aqui, mas a partir do 19 nós vemos esse esplendor real. O progresso da obra divina na etapa anterior leva ao seu resplendor. O Senhor é bendito, porque Ele fez a transformação daquele povo, Ele deu benefícios para aquele povo, a sua misericórdia estava ali, e a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Apenas o Senhor deu a vitória. Davi escapou da morte porque o Senhor estava com ele. A igreja escapa da morte porque o Senhor está com ela. O Senhor destrói os inimigos. E o texto diz ali, mesmo que eles tiveram cabeleiras grandes, né? Sei que na época o pessoal tinha as cabeleiras grandes para poder, alguns guerreiros, para poder mostrar a força, não é? Quem sabe lembravam de Sansão, né? Que tinha um cabelo grande, forte. E o texto fala isso, olha, isso aí você pode ter cabelo grande que for, que Deus vai cortar, vai arrancar essas cabeleiras. É o Senhor que destrói, é o Senhor que vence. Eles serão humilhados. E o salmista usa ali também até o exemplo de Jezabel, lambida pelos cães, como vergonha para os ímpios. O ímpio vai avançando, meu irmão, até chegar um momento onde Deus fala, basta, não é? O cálice está cheio. Deus é longânimo. Ele age na hora certa. O Senhor é a salvação do seu povo. E esse esplendor, essa vitória, essa glória divina, então, está presente lá, está presente na nossa vida. O cortejo de Israel estava ali, chamado cortejo de Deus. A arca estava sendo levada, o povo estava ali naquele cortejo, e era o povo de Deus, andando com o Senhor. Os cantores na frente, os instrumentistas em meio às mulheres que estavam com os pandeiros, os ministros de louvor, e todo o povo exaltando a Deus, que é digno de adoração, mostrando o esplendor então agora, e chegando cada vez mais acima no monte. E esse louvor corria ali na congregação, e corre nas congregações hoje de todo o mundo, nas congregações dos santos. É a igreja reunida em adoração ao Senhor. Ele cita aqui os nomes das tribos, não é? Cita 2 nomes, mostrando ali a abrangência de toda a tribo. É o povo de Deus, a igreja do Senhor, que reverencia a esse Deus poderoso. Pessoas de todos os lugares, de toda língua, toda nação, virão diante do Senhor no final. O versículo 30, com a sua tradução difícil, indica que o Senhor está acima de todos que se acham poderosos,
seja militarmente, religiosamente ou financeiramente, Deus está acima de todos eles. Deus está estabelecendo a sua glória. E quando a gente vai a Apocalipse 5, 9 a 10, diz assim: E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Que bênção! Glória a Deus. Povo escolhido por Deus. Povo que não merece. Cujo nome veio de Jacó, enganador. E Deus transforma a levar até Apocalipse nesse final, para reinar com Ele. Aleluia. É o esplendor da glória de Deus. Quarta etapa, etapa final. É o final glorioso. Leia comigo o versículo 32. Diz assim: Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor. Até aí. Salmodiai ao Senhor. O início do salmo, a gente percebe que tem um coral de abertura com o povo de Israel. E no final, então, ele está falando da glória eterna. E a glória que todos os povos darão e toda a criação dará diante do Senhor. Os reinos da terra salmodiam, cantam ao Senhor. Deus está acima, meus irmãos. Nada se compara ao nosso Deus. A sua glória é exultada na sua igreja. E ela vai em todo o universo. Versículo 34. Tributai glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais. Espaços siderais, ou seja, é um espaço onde não tem gente e não tem nem seres celestiais, espaço acima. Deus está acima, bem acima dos espaços siderais. E quando a gente vai vendo esse salmo e lendo esses pontos, a gente fica se perguntando: onde está a nossa fé? Porque Deus pode todas as coisas, meus irmãos. Mas nós somos fracos até para pedir ao Senhor, até para orar, até para clamar: Senhor, me abençoe, me ajude. Pensando que Deus não pode fazer, mas Ele pode fazer todas as coisas. Deus está acima, Deus é exaltado em todo o universo e além do que podemos imaginar. Por isso que o salmista termina então com esse versículo 35, ó Deus, Tu és tremendo nos Teus santuários. Glória seja dada ao Senhor. E nesse mesmo versículo ele diz, o Deus de Israel, Ele dá força e poder ao seu povo, bendito seja Deus. Ele quer dizer, mesmo Deus tremendo, excelso, poderoso, maravilhoso, Ele chama o seu povo para estar com Ele. Você faz parte desse povo do Senhor, escolhido para estar com o Senhor, com esse Deus poderoso. Talvez você não enxergue isso agora com seus olhos naturais, mas pela fé Deus está nos mostrando que nós estaremos com Ele eternamente. Calvino diz que o salmista mostra que a bondade divina é principalmente exibida na igreja. Que Deus selecionou ali a sua igreja como grande teatro onde os seus cuidados paternos podem ser manifestados. Deus cuida de nós, cuida de você, meu irmão. Cuida de mim, cuida da igreja. A igreja de Deus vai exaltar o Senhor eternamente. Eu queria ler esse versículo, Apocalipse 5. Versículos 11 em diante, diz assim, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram ao Senhor. Deus é exaltado, meus irmãos. Deus está acima de tudo e de todos. E Ele nos chamou para louvarmos a Ele, servirmos a Ele eternamente. Essa caminhada, essa progressão majestosa do Senhor, é uma progressão que nós estamos ali nela. Participamos dela. Alguns de nós já foram e estão na glória com o Senhor. E essa nossa caminhada
Estaremos com o Senhor eternamente. O Senhor Jesus se entregou para isso, para nos levar a uma vida eterna com Ele. Concluindo, meus irmãos, a majestade do Senhor se levanta de um lugar humilde e progride na vitória dos inimigos. Se eleva até o seu esplendor, até as alturas, e tem um final glorioso e maravilhoso. Então, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos iniciando a nossa vida com Cristo, então. Iniciando a nossa vida com Cristo. Talvez você não iniciou ainda, você que está nos acompanhando na live. Talvez você está só pensando nas coisas deste mundo, como vai ser seu futuro. A mensagem hoje é: inicie sua vida com o Senhor. Inicie logo. Só se o Senhor chegar aqui e fizer os céus caírem, um dia Deus vai fazer isso. Mas hoje Ele está te chamando, falando com essa simples mensagem ao teu coração: vem a mim, vem a mim. É o momento de iniciar a caminhada. Talvez alguns estão longe do Senhor, já estiveram na casa do Senhor, e agora estão distantes. É o momento de voltar, momento de iniciar com o Senhor Jesus, de forma humilde, e caminhar com Ele. Sabemos que o começo da vida cristã é difícil. A decisão de alguns, ela pode demorar, mas é o momento, meus irmãos. É o momento. Jesus está quebrando o cativeiro. Efésios 4:8 diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Seja qual for a sua situação, Jesus pode transformar e pode mudar o teu coração. É o momento de começar. Começa a caminhada hoje mesmo. Segundo lugar, a segunda aplicação: nós viveremos progredindo na nossa vida cristã. A caminhada cristã. O primeiro encontro com o Senhor Jesus para alguns pode ser apaixonante também. Agora eu sou crente. Mas vai passando a caminhada, e ele vai vendo as dificuldades ali do deserto. Mas eu sou crente, mas Deus me mandou para o deserto. E aí talvez ele perceba: vai faltar água aqui, será que vai faltar água? Será que Deus vai nos alimentar? A nossa caminhada com o Senhor muitas vezes pode ter essas dificuldades. Mas o Senhor está nos chamando para progredirmos, para seguirmos, para não olharmos para trás, como a mulher de Ló, para não falarmos como o povo de Israel ali no deserto: queremos voltar para o Egito, queremos as carnes, as cebolas. Deus está nos chamando para continuar a nossa caminhada. Vamos progredir, vamos continuar a nossa caminhada com o Senhor, humildemente. O Senhor está nos guiando, e o Espírito Santo dele está nos levando, de glória em glória, até chegar na glória. Terceiro lugar, para orarmos, meus irmãos: viveremos bendizendo ao Senhor. Fomos chamados para isso, para o louvor da glória do Senhor. Começamos aqui, e no final nós já lemos a Apocalipse, estaremos todos cantando, exaltando o Senhor eternamente. Nada mais importa do que servir a Deus, do que nos rendermos ao Senhor, obedecendo ao Senhor, adorando ao Senhor com a nossa vida. Adorar a Deus é cantar, mas é também viver uma vida digna de crente, daquele que é filho do Senhor. E no final nós todos estaremos diante da face do Senhor, exultando, exaltando o seu grande nome. Hoje nós não ouvimos mais o tema das manhãs de domingo, o tema da vitória. Contudo, a vitória verdadeira é a vitória do Senhor. E ela será ouvida em toda a terra, na volta do Senhor Jesus. E em todos os lugares do seu domínio. Todos virão, todos se prostrarão diante do Senhor. E o seu povo cantará eternamente. Que Deus nos abençoe. Portanto, arrependamos dos nossos pecados, nos alegremos na salvação do Senhor Jesus. Busquemos a proteção dele e vamos seguir nesse evangelho, nessa caminhada até o final, para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos orar. Deus abençoe. Vamos orar com o pastor Marcelo.